Olá, mãe! Já estamos aqui esperando por vocês. Sejam muito bem-vindas. Cris, é com alegria que a tia vê mesmo com você esse momento que a gente pode falar juntas, né? Conversar juntas, estarmos juntas mesmo nesse momento. Deus te abençoe a cada uma de vocês. Quero chamar o coração, cada uma que está aí chegando devagarinho, porque nós estamos reunidas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Impõe as suas mãos mesmo sobre a internet que nós usamos. Que Deus possa nos dar uma noite maravilhosa. É tudo que eu peço ao Senhor. Um momento maravilhoso, ok? E eu queria, como sempre, começar pela nossa historinha. E a nossa historinha de hoje, ela é muito interessante, porque o discípulo chega para o monge e vai para morar com ele. E num determinado momento, o monge fica lá chateado, que tem um gato amolando, e ele prende o gato e viaja. E quando ele volta, ele escuta numa feira, gatos para meditação. E nesse momento, o mestre entende o que aconteceu e vai lá para saber. E quando ele chega perto do discípulo, ele fala: o que foi que aconteceu, cara, na minha ausência? E o discípulo responde o seguinte: uai, mestre, o senhor me deixou aqui, eu não sabia como orientar. Então o que eu fiz? Só vi que o senhor tinha prendido o gato. Prendi o gato e o que nós fizemos? Tá todo mundo perguntando aqui, como é que faz meditação? Eu falei, prende o gato. Isso, mãe, é importante porque muitas vezes nossos filhos não conseguem entender o que nós estamos falando. Uma atitude nossa pode ser mal interpretada. E nós temos visto ao longo do tempo também que essas mães, né, estão com dificuldade de dar também um bom exemplo, porque nem a gente sabe muito como fazer tudo isso. Por isso eu te convido nesse momento, vou tentar achar a Moninha aqui, para que a gente possa mesmo, sem sofrimento no dia de hoje, achar a Moninha aqui para a Moninha poder rezar conosco. Olha, mas por enquanto não estou vendo a Moninha aqui. Moninha, entra aí, Moninha. Vem falar com a gente. Olha que coisa bonita. Dá um alô aí, Moninha, para que eu possa te achar com mais facilidade aqui. Gente, eu queria lembrar com vocês, Moninha vai trazer uma passagem, mas eu queria trazer uma mensagem para vocês que tem mexido com o meu coração essa semana inteira. Moninha, preciso que você entre, tá bom? Enquanto a Moninha vai entrando aí, nós vamos conversando. Desde a Páscoa, que o meu coração tem ficado muito unido ao Evangelho dos discípulos de Emaús. E nesses discípulos de Emaús, o que me chama a atenção é que durante o processo que eles conversavam, eles estavam tristes, de cabeça baixa, olhando para os problemas e de repente encontram um forasteiro e caminham com esse forasteiro. Quantos de nós caminhamos como aquele discípulo caminhou com seu mestre e não conseguiu entender nada? E aí, ao chegar em casa, Jesus partilha o pão ao redor de uma mesa. E diante desta mesa é que nós vamos ver mesmo que esses discípulos reconheceram Jesus. Então nós queremos agradecer mesmo por cada uma que está aqui conosco e pedir ao Senhor. Maria Raquel, tô te achando aqui direto, viu, Maria Raquel? Mas agora eu quero a Moninha. Você já teve o seu dia hoje.
mas a Moninha não está aqui conosco ainda. Então nós já vamos agradecendo a Deus para que a gente possa mesmo, nesta live, ser... Moninha, eu preciso que você peça para participar aqui conosco. Enquanto isso, nós vamos conversando, porque o tema de nosso hoje é refeição em família. E os discípulos de Emaú estavam em família. Por quê? Porque Jesus é a família de todas nós, não é verdade? Nós aqui estamos unidas em Cristo. E você está unida em Cristo? Mais uma vez, vou tentando, Moninha, e eu vou pensando mesmo nesse momento em que a gente vai colocando no nosso coração. Vou chamar aqui uma pessoa enquanto a Moninha entra. Também consegui ver esse nome. Flávia Pacheco. É você, Flavinha. Enquanto a Moninha vai tentando entrar, nós vamos ver se a Flávia nos atende para que ela possa partilhar conosco o que é uma refeição à mesa. Vamos lá, Flavinha? Enquanto Flavinha entra, nós vamos continuando com Emaús. No nosso dia a dia aqui em casa, durante a semana a gente não consegue ter uma refeição familiar. Mas nós temos um domingo, que é o nosso domingo, no almoço que eu chamo de Vem Quem Quer. Por que Vem Quem Quer? Porque a vida toda eu fui obrigada a ir almoçar na casa da minha mãe. Coisa que eu agradeço muito, foi uma obrigação excelente, não é isso? Mas o que aconteceu? A gente, quando eu comecei, meus filhos casaram, então eu falei, olha, não quero que eles se sintam obrigados. Achei a Moninha. Eu quero que eles venham porque eles querem. Gente, e é muito interessante. Aí, Moninha! Glória a Deus! Glória a Deus! O meu coração fica assim, tum, 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 até conseguir vocês entrarem. Mas olha, tem brilhado, não é só viu, você Ângela? que está... Não, eu vou te contar. Essa quarentena está me curando, Moninha, do meu pior defeito, que é o controle. Eu estou acostumada a ter controle sobre as coisas. E nessa quarentena, com essas lives, eu estou aprendendo a não ter controle. E aí, a viver de acordo com Deus. Mas enquanto eu estava te aguardando, eu lembrei da refeição dos discípulos de Emaús. Mas se apresenta, Moninha, e você tem no Antigo Testamento também uma palavra bonita para gente. Qual é ela? Primeiramente, benção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. É isso aí. São minhas filhas espirituais. Um beijo para todas as mães que oram pelos filhos, principalmente as de Minas Gerais, que estão todas aí. Hoje eu falei com elas, gente, vocês não estão preenchendo o formulário. Vocês fazem a favor de todo mundo preencher o formulário. Moninha tá passando vergonha, gente, porque Minas Gerais tem o maior número de grupo e a gente não consegue vocês. Pensa. E aí, um beijo para elas todas, um beijo para todas as mães do Brasil, que a gente anda por esse Brasil todo, né, Ângela? E quando a gente vê o terço, igual a Beatriz chorando hoje, eu queria mandar um recado para a Beatriz e junto para todas as mães que estão chorando, que estão preocupadas. Vocês não estão sozinhas, estamos juntas, rezando em oração por vocês, porque eu sei que não está fácil mesmo não, mas nós vamos sair dessa. Melhores. Ô, Moninha, isso é tão interessante que hoje meu coração está se alegrando, porque na segunda-feira eu pedi por uma vaga, né? Pedi muito aos céus uma vaga no CTI para uma mãe do Rio. Ontem eu recebi a notícia, primeiro eu recebi que ela conseguiu a vaga,
Ontem que ela estava sendo muito bem cuidada e hoje as notícias são boas. No nome dessa mãe, nós queremos abraçar todas as mães, porque como nós estamos em casa, o que a gente faz é rezar, né, Moninha? A única coisa que a gente vai fazer é rezar, como diz os nossos filhos, rezar pelo filho dos outros. É verdade. Moninha, conta essa história aí, que a minha filha, o filho da minha sobrinha e a sua filha tem um grupo, não é isso? Qual é o grupo dele? Patrícia, o Evaristinho, junto com a Helena, mães que oram pelos filhos dos outros. Isso, aqui em casa também, viu, gente? Eles, quando eu vou pedir ou falar alguma coisa, eles falam como se a mãe que reza pelos filhos dos outros. É o novo grupo nosso. Somos nós, guerreiras do Senhor, mas vamos com a alegria do Senhor, que ela que é a nossa força, né, Ângela? Ninguém sabe o coração. Todas as vezes, eu falo muito isso com você, que eu estou passando tribulação, eu olho para você, que é minha mãe espiritual, que vai para Maria, porque eu falo, meu Deus, eu estou passando isso, a Ângela está passando tribulações muito, 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 muito maiores, e como você me falou ontem, paz é só no céu. E isso se nós for direto, porque nós ficar no purgatório, pit stop. É verdade, gente. Ontem nós estávamos comentando, né, dessa angústia que foi a live de ontem, e a Moninha falando, calma, Ângela. Eu falei, Moninha, calma só no céu. E como nós não estamos com muita pressa de ir, vamos aguentando aí. Tá tudo certo. Ângela, quando você fala dos discípulos de Emaús, há muito tempo atrás, já que eu estudo a importância de estar à mesa com a família. Isso aconteceu comigo num dia que eu fui fazer um retiro de casais. E naquele encontro de casais tinha uma dinâmica que eram 2 relógios. Meu marido tinha um relógio e eu tinha outro relógio. E naquele relógio a gente desenharia a nossa rotina diária. Cada um desenharia a sua rotina diária. E a gente, no final da dinâmica, colocaria um relógio sobre o outro relógio. E eu cheguei à conclusão que a gente não se encontrava. Verdade. Que a hora que ele comia era uma, a hora que eu comia era outra. E eu comecei a olhar para dentro da minha casa. Meus meninos, hoje eles estão com 20, 22 anos, eles deviam estar com 7, 8 anos. E era assim, um estudava de manhã, um estudava de tarde, um fazia balé de manhã, o outro fazia futebol de tarde. E era uma confusão. Eu tirava o carro, às vezes, 16 vezes da garagem. E leve e busca, e leve e busca. Eu tive a oportunidade de poder parar de trabalhar quando os meninos nasceram e só voltei a trabalhar quando eles fizeram 10 anos. Não é todo mundo que pode fazer isso. E eu fui mãe nesses 10 anos. Mas eu descobri que a gente não fazia as refeições juntas mais. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu fui procurar saber a Bíblia, tudo que ela falava sobre alimentação e mesa. E começa com Moisés. Lá atrás, Deus dá uma ordenança para Moisés e fala com Moisés. Você, quando ele manda fazer o tabernáculo, ele manda fazer a tenda, aonde vai ficar a Arca da Aliança e aonde vai ter a sua presença e onde ele vai se manifestar, ele manda Moisés construir uma mesa e colocar os pães da presença, que era onde a presença dele seria manifestada. E a gente vai ver Jesus no Novo Testamento dizendo, eu sou o pão da vida. E lá no Apocalipse ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou cear com vocês. Toda vez que a gente ceia, alguém ceia em pé, né, Ângela? A gente assenta para cear. Então, quando a gente convida Jesus para vir, a presença sobrenatural dele vem e se assenta conosco. E isso é maravilhoso. E quando você fala de Emaús, quando o primeiro curso de Bíblia que eu fiz, a professora, a gente fazia aula em casa. E ela falava assim, nós vamos comer. Porque quando a gente come e reza, a presença sobrenatural de Jesus é o que nos une. E o evangelho inteiro se passa ao redor da mesa. Jesus, ele come o tempo todo. Ele usa da comida como uma estratégia para alcançar os corações. Então, aquelas pessoas estão com fome. Ele fala, oh, joia, eu vou dar comida para todo mundo. Mas eles vão escutar o que eu tenho para falar. Então, eles com o estômago vazio, eles não conseguem escutar. Mas quando o estômago está cheio, eles param para ouvir as palavras de vida que ele tem para nos dar. Então, eu fico falando sozinha, vou respirar para você poder falar. Não, está sendo ótimo, Moninha, porque enquanto você está falando, eu estou aqui na minha luta para colocar o recado que eu tenho que colocar e não cola e fixar. E fixar. Põe o dedo problema, em cima. Eu sei como é que é. O problema é que não está colando, então deve ter alguma coisa travada. Então mas, vai na Moninha, luta de novo. Na luta. Mas eu quero que você continue, porque é importante para as mães verem os diversos exemplos da Bíblia, né?
eu sou filha de libanês e libanês tem muito isso de oriental. A gente come e briga ao redor da mesa, né? Porque a gente não só come, a gente também briga. Fala alto, berra. Fala alto, passa por cima, não é isso? Então, eu acho que é importante você passear por essas passagens da Bíblia. Estou te ouvindo. Vamos lá. E aí, então, quando eu comecei a ver essa parte de Moisés, o maná, toda a participação ao redor da mesa e eu fazendo paralelo comigo, com a minha casa. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou instituir. Toda quarta-feira à noite vai ser um jantar aqui em casa. E assim, eu fiz. Primeira vez eu arrumei a melhor mesa, porque sabe, Ângela, a gente guarda, agora que eu tenho visto isso. Para nossa família, a toalha pode estar suja de massa de tomate, não tem problema não, uma manchinha só. Tem dias aqui em casa que a toalha de mesa são 2 por dia, uma hora do almoço e uma hora do lanche da tarde. Porque suja toda hora. E por que quando vem a visita você vai colocar a melhor toalha e para nossa casa nós não vamos colocar? E aí eu fiz aquela mesa, a melhor toalha, a melhor o talher, as taças, tudo. E o Antônio falou comigo assim, eu tenho um Antônio e uma Helena. Mãe, quem é que vem para jantar? Hoje a cara caiu no chão, Ângela, porque eu falei, oh meu Deus, tá vendo o que a gente está fazendo? E eu falei, não, somos nós mesmos, não vem ninguém jantar aqui, é nós conosco. E aí eu contei isso para eles, falei com eles da minha angústia de perceber que a gente não estava fazendo as refeições juntas. E estudando, eu descobri um historiador romano, e do Império Romano, ele chama Eduardo Gibbon. E ele fala uma frase muito séria para você destruir um exército e ganhar. A demolição da dignidade e da santidade do lar. Vou repetir essa frase porque ela é muito profunda. A demolição da dignidade e da santidade do lar. Eduardo Gibbon, ele repara que quando as pessoas passam muito tempo fora de casa, a brecha foi dada. E as famílias já não estão se encontrando mais. Então, o fato de sentarmos ao redor da mesa os corações são tratados. Porque a gente está sentado 1 metro, 1,5 metro de distância e a gente olha nos olhos. E ali a gente consegue perceber o que está acontecendo, quais são os problemas. E eu fui formando isso aqui na minha casa. E eu vi uma transformação, Ângela, na minha casa, por conta disso. Porque ali na mesa, a gente conversava de tudo, começava rezando. Uma oração muito simples, Jesus, assenta conosco, porque o Senhor prometeu, o Senhor está na porta e está batendo. E se eu abrir, o Senhor vai entrar e vai sentar. Senta conosco, Jesus. Sempre deixava uma cadeira para Jesus. E ele sentava, com certeza que ele sentava. A gente rezava, a gente ria. E mesa não é lugar para brigar. Mesa não é lugar para chamar atenção. Acabava a mesa, a comida que a gente fazia com sobremesa, com suco delícia, tudo delícia. Tirava a mesa e aí a gente ia conversar os assuntos sérios. Porque o problema de numa casa é o problema de todo mundo. Então, se eu tinha problema com os meninos no colégio, se eu tinha sido chamada por algum problema, exemplo, o Antônio sempre vai estar no meio aqui, porque o Antônio era da pá virada. E um dia, a minha Helena tem 8 graus de miopia, aqueles óculos fundo de garrafa. E aqui em casa foi chamado, proibido de chamar ela de 4 olhos. Era proibido, gente, isso é bullying. E um dia eu fui chamada na escola, no Marista, e a professora falou comigo que o Antônio tinha feito bullying com a menina, que juntou com os meninos e chamou a menina de 4 olhos. Aí eu falei com ela, olha, o Antônio pode ter feito, mas chamar a menina de 4 olhos, ele não chama. Porque aí contei para a professora a minha história. E a professora ficou muito apertada, porque realmente estava no meio de uma turma, os meninos chamaram, e a professora queria resolver e falava, Moninha, ele não chamou. E no final ele veio pedir desculpas. Eu falei, agora é tarde. Eu já fui chamada aqui, agora ele já vai tomar uma dura. Nesse dia, a gente acabou de comer e eu coloquei na mesa. Falei, Antônio, eu fui chamada na escola hoje. Por que aconteceu isso? E ele chorou tanto. Ele falou, mãe, eu não chamei. Eu tenho essa experiência aqui em casa, eu sei como a Helena sofre. Eu falei, eu acredito em você, mas a gente tem que prestar atenção. E, Ângela, você começou falando uma coisa muito interessante. As pessoas nos interpretam mal. E às vezes nós estamos assentadas numa roda de escarnecedores, como o Salmo 1 fala.
não se assenta na roda dos escarnecedores. Começou a falar mal de uma pessoa, começou a falar mal de uma irmã, levanta, querida mãe, e se retira. Não dá os seus ouvidos para ser os outros falar, porque o fofoqueiro é quem fala, mas é quem ouve também. E aí, naquele dia eu pude ensinar para ele que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Que independente se ele estava falando ou fazendo, aquele grupo de meninos falou e fez. E ele estava na roda dos escarnecedores e ele foi levado junto ao tribunal. Moninha, eu gostaria de aproveitar, né, apesar de não ser o tema central nosso aqui, mas quando a gente fala em diálogo, né, de conversar, porque você está chamando a família para uma conversa. E no início eu estava dizendo isso, que aqui em casa tem o almoço, domingo, que vem quem quer. Não é isso? E os meus filhos, a minha nora, o meu genro, ninguém falta isso. Mas tem um detalhe que você falou aí que eu nunca me lembrei, que chamar Jesus para sentar à mesa. Nós aqui rezamos, né? A gente, antes de começar, a gente agradece aquela comida, agradece aquilo dos dias. Eu tenho agradecido muito porque meu genro tem comido no quintal, porque ele é médico, não pode entrar. Ô dó! Ô dó, né? Mas, de qualquer jeito, a gente fica, né, numa distância aí, mas eu agradeço o Senhor, pelo menos de ter o que a gente mineiro chama de quintal terreiro, né? Assim, verdade, ele está indo. Ele está aqui. E é interessante que o caçula, quando acaba a oração, ele diz assim, atacar. É gracinha. E um vai passando para o outro. Né? E aí, como a minha neta Maria não está podendo vir, porque estão em isolamento por causa de mim e do Adilson, a mais velha, que já tinha parado de 10 anos, a Laura, voltou a falar atacar. E isso me mostra a questão do gato lá na frente. Elas imitam aquilo que vem. E você chamar para Jesus sentar, que a gente possa ensinar nossos filhos a imitarem isso, no meu caso, meus netos. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Legal. Gostei, Moninha. Interessante porque eles esperavam, Ângela, quarta-feira. Eu trabalhava fora, chegava da igreja e estava todo mundo de banho tomado, arrumadinho para jantar, só nós e Jesus. Então, era muito bacana e a gente se bastava. E com isso, a gente criou laços tão fortes que as pessoas falavam comigo agora grande. Moninha, como você consegue segurar seus filhos com você em pleno carnaval, sexta-feira à noite, eles perguntam, mãe, o que tem para fazer? Eu falo, vocês não vão sair comigo não, mãe, nós queremos sair com você. E saem com os namorados, com a turma, querem a gente perto. E isso não tem preço, Ângela. Numa conversa aberta, numa conversa de diálogo. Mas voltando ao que eu estava falando do historiador do Império Romano, ele percebe que todas as vezes que a família passa, a sociedade humana bota para fora e as pessoas ficam fora na rua o dia inteirinho, o lar, a estabilidade, a base começa a ruir. E essa base começando a ruir, o emocional começa a ruir. Porque se em casa, que é a base, não está firme, os meninos não vão ser emocionalmente firmes. Eu falo muito assim, você que tem uma menina pequenininha, fala com ela que ela é linda. Fala pro pai falar que ela é linda, porque no dia que chegar qualquer rapaz e falar com ela, você é linda, ela fala, eu sei. Meu pai e minha mãe sempre falaram, ela não vale qualquer conversa. E aí quando a gente fortalece o emocional dos meninos, que eles são amados, que eles são desejados, que a gente ama a presença deles, mesmo em fase adolescente, às vezes difícil. E outra coisa, gente, celular não é lugar de estar na mesa. Isso é muito sério, isso é uma regra que tem que seguir a risca. Vai sentar na mesa, arruma uma caixinha e bota cadeado. Desliga os telefones. Naquele momento da mesa, não tem celular. O celular é uma bênção. A tecnologia é uma bênção. Mas pode ser maldição também. E tira a gente do prumo. Tem um outro estudo que fala que as refeições com a família nos torna mais inteligentes, fortes no espírito e saudáveis no corpo, mais felizes na alma. Então, por quê? Porque a gente passa aquele tempo, pelo menos é pílula, que cai todo dia, meia horinha junto. Ali a mãe olha nos olhos
E você vai saber. Não tem condição as do mamãe que está no WhatsApp o dia inteirinho perceber que o menino está entrando em depressão. Não tem condição. A gente percebe quando eles entram, a forma que eles estão andando. Você fala, não tá bom não. Tá triste. Verdade, que é? Moninha. Não é? Verdade. A forma que bate a porta, a forma que eles entram, você fala, não tá bom. E a gente tem que dar um jeitinho. Nada como uma comida gostosa, com sabor que minha mãe que fez. Um suco geladinho para aquecer o coração e dar o colo que eles pedem. Ai, até senti daqui o cheirinho, hein? Eu sou suspeita porque eu adoro cozinhar, adoro. E essa quarentena tem sido, assim, uma alegria, um problema, porque eu acho que já tô com 2 quilos a mais, mas tá uma alegria aqui nessa casa. A Helena tá cozinhando, todo mundo cozinhando, uma festa. Mas isso atrai. O cheiro do pão quentinho saindo do forno. Eles vêm, faz o café, fala, gente, o café saiu. Corre todo mundo para a mesa para tomar café, pão. Então você tá ali junto, aquece o coração. O Salmo 23, Ângela, ele fala assim, prepara uma mesa à vista dos meus inimigos. E o que é isso? A gente tem que entender que ali é um pastor de ovelhas falando. E ele está falando que o Senhor trata dele assim como ele trata das ovelhas. Davi começa falando, o Senhor é meu pastor. E eu não preciso mais de nada porque ele é meu pastor. E ele começa a falar, assim como ele faz com as ovelhas dele, ele começa a falar que o Senhor faz com ele. Ele me leva para verdes prados. Ele me faz descansar. Leva-me a águas tranquilas, porque a ovelha, ela não enxerga direito. A ovelha tem tantos problemas, coitadinha. E ela é míope, e ela é medrosa, e ela tem medo de tudo. E como ela não enxerga, e aquela lã, quando ela vai entrar para poder comer o capim, ela pode encontrar muitos gravetos e espinhos que possam machucá-la e até cegá-la. Então, o que o pastor faz? Ele separa o feno ali para elas comerem, tira todo o espinho e prepara uma mesa, tira os meus inimigos, que são os espinhos, aquilo que te machuca. E o Senhor faz isso com a gente também. Ele prepara uma mesa para nós. O que é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que tem tirado a nossa paz, que tem nos trazido tanta dor e tristeza? O Senhor prepara para nós essa mesa. Ele fala no Pai Nosso. Pode falar. Não, você me lembrou muito, porque nós estamos falando de 2 mesas, né? Nós falamos da mesa de refeição da nossa casa e estamos falando da mesa da Eucaristia. Na mesa da refeição, nós estamos em família, normalmente biológica. No meu caso, minhas amigas, os padres, os bispos, todo mundo que está com fome, não tem empregada no domingo. Quem quer, não precisa de avisar. E nunca faltou comida, Moninha. Isso é uma coisa que eu sempre agradeço a Deus, porque nunca faltou. Mas, Moninha, eu queria sobra. Eu tô achando tão interessante o nosso papo que eu queria pedir o pessoal no aviãozinho aí para convidar várias pessoas. Olha quanta sabedoria a Moninha tem. É prata da casa, gente. Nossa. Nós temos que valorizar a prata da casa. Nós temos pregadores lindos, a gente traz muita gente de fora, mas escolher alguém do movimento... Ai, alguém colocou aqui o link que eu não estou conseguindo colocar. Meninas, vão colocando aí, porque eu não estou dando conta aqui de colocar. E aí, Moninha, essa mesa da Eucaristia, nós estamos com os irmãos espirituais. E muita gente está achando o máximo essa televisão, a missa, é uma graça poder receber, mas a gente não pode esquecer que o nosso lugar de comunhão, pelo menos uma vez por semana, é junto com os nossos irmãos da igreja. Desculpa ter te interrompido. Nada, Ângela, nós estamos aqui no nosso diálogo. Ângela, isso é uma preocupação mesmo, sabe? Das pessoas acostumarem a ficar vendo televisão deitado na cama. Quem está acompanhando missa, gente, a postura de missa em casa é a mesma da igreja. De pé, sentado, ajoelhado. De pé, sentado, ajoelhado. Na mesma dinâmica. Na mesma dinâmica. E eu fico muito triste,
porque me faz muita falta a Eucaristia, me faz muita falta estar presente com os irmãos. Eu amo igreja, eu amo gente, eu amo essa convivência fraterna. E nós somos a única igreja que tem Jesus vivo, que ele fala, eu sou o pão. Eis aqui o meu corpo. Ele não fala, esse é a simbologia do meu corpo, não. Este é o meu corpo. Então, nós somos a única igreja que temos essa riqueza de ter Jesus vivo na Eucaristia, que acontece na transubstanciação. E a gente precisa valorizar isso. E quando voltar, eu espero do fundo do meu coração que as igrejas estejam lotadas, abarrotadas, abarrotadas. E é interessante, né, Moninha? Porque quando a gente tinha a missa aberta, ninguém dá valor. Dá valor. Agora que nós não podemos, as pessoas estão falando. E eu queria aproveitar e fazer um alerta. Eu tenho visto uma campanha, Moninha, onde as pessoas estão dizendo assim, para a igreja abrir as portas como se a igreja tivesse fechada. E a gente que lida com os bispos e com os padres, nós sabemos que muitos estão com depressão, porque eles estão sozinhos, sem o povo. E tem muita gente se unindo à turma que fala mal da igreja. Não é isso? Como a gente não fala mal da família da gente, a gente não fala mal da igreja. Então, mãe, por favor, ninguém está fechando a porta de igreja porque quer. Muito pelo contrário, é com o coração sofrido. Então, eu quero falar como mãe para vocês. Por favor, vamos unir a igreja. Quem não está unida ao bispo, não está unida à igreja. E eles não estão fazendo isso de picuinha, de castigo para nós. É de responsabilidade. Mas vamos lá, sério, Marinha. é muito sério. Hoje os sacerdotes são os primeiros que estão sofrendo, porque eles largaram suas famílias para estar junto com a gente. E nós temos os nossos maridos, nossos filhos, bem ou mal, estamos aí. Mas eles estão sozinhos, sozinhos. Então tem que rezar mesmo por eles. Verdade. Moninha, quando a gente fala de Deus, de Eucaristia, de comida, a gente tem que ensinar os nossos filhos a dar graças, não é isso? E compreender que o Senhor, ele vem naquele momento daquele almoço, quando a gente agradece pelo pouco ou pelo muito. Eu agradeço muito os meus filhos estarem ali reunidos, né? Por exemplo, eu estou vivendo um momento que é muito difícil. Meu filho que mora na África não pode sair na porta, porque só tem 2 respiradores em Moçambique. Não pode adoecer. É verdade. Não é isso? É verdade. Além de não ter a mesa, tem as preocupações. Por que a gente tem que dar graças a Deus? Ângela, quando você olhar o princípio bíblico, então se você vê a multiplicação dos pães, o milagre acontece quando Jesus dá graças, quando ele agradece e fala, você sempre me ouve, te agradeço, Senhor. Quando ele agradece, o milagre acontece. Quando ele está na porta do túmulo de Lázaro, a mesma coisa acontece. Quando ele agradece, o milagre acontece. Então, pelo princípio bíblico, a gente percebe que existe uma bênção na gratidão. Quando a gente agradece, o milagre acontece. E muitas vezes, quando eu vou fazer aconselhamento, alguém fala, Moninha, eu não aguento aquela pessoa. Eu falo, começa a agradecer pela vida dela. Não agradecer, ai, muito obrigada que essa pessoa chata, insuportável, fofoqueira. Não. Agradecer pela vida, Senhor, eu te louvo por a vida dessa pessoa que é filha tua, que é filho teu. Que o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita nela também. Então eu te louvo pela vida dela. E não precisa entrar mais em detalhes. E o seu coração começa a mudar. A ponto que, quando você vê, você já vai estar rezando com alegria por aquela pessoa. Você já vai começar a entender que o tempo dela é diferente do seu tempo. E para de julgar as pessoas, porque a gente não sabe a dor do outro. É muito fácil a gente sentar e falar do outro, né? Moninha, eu queria aproveitar e louvar e agradecer pela vida da Pati Takaki. Ela mandou para mim o endereço e eu consegui fixar. Ô, Pati, te louvo e te agradeço pela sua vida, porque muitas mães querem participar do sorteio, ganhar o terço, ganhar a Bíblia e precisa de copiar esse link aí. Eu não estava conseguindo, eu digitava, ele sumia da minha vista aqui. E aí agora eu fiquei procurando
e achei a Paty. Te louvo e te agradeço, porque essa live não é minha, não é da Moninha, é presente para o Dia das Mães para cada uma de vocês. E para nós também, né, Moninha? Para nós também. Eu tô falando aqui em casa, cadê meus presentes, gente? Tem gente de comprar presente. Olha, sabe o presente que eu queria ganhar das mães esse ano, do Dia das Mães? Que postasse um monte de foto com as famílias no domingo, no Dia das Mães. Que a gente pudesse encher o nosso Face, o nosso Instagram de fotos com a família. Não é isso? Amém, vamos fazer isso, encher. Isso, porque a psicologia nos ensina que a nossa memória ela está ligada à parte afetiva. Tudo aquilo que você vive e não tem emoção, a memória não guarda. A memória ela vem a partir daquele momento. Então, quando eu sinto o cheirinho da comida da minha avó, tá ligada ao abraço dela. Verdade. Os meus netos aqui são apaixonados com o arroz do Adilson. Por quê? Porque o arroz do meu marido tem gosto de família. E aí, Moninha, esse sentar à mesa também traz lembrança afetiva? Essa lembrança... Aliás, gente, vou falar um trem com vocês, viu? O marido da Ângela cozinha. Maravilhosamente bem. Eu nada. Um espetáculo a mão da Adilson pra cozinha, vou te falar. Aliás, a tudo, né? Te ajuda tanto aí, né? Segurando muito, o telefone, Moninha. é uma benção mesmo. Tudo. Assim, graças a Deus. Recebendo as meninas que trabalham no movimento amam o tia Adilson, porque ele realmente cuida de todo mundo. É uma doçura mesmo, é um amor. É a presença do Senhor junto com você mesmo. Cuidando, te pastoreando ali, ó, te vigiando. Verdade. Ô, Ângela, essa memória afetiva é maravilhosa, né? Quando você come uma comida que te lembra da sua casa, do calor daquela refeição. E quando está normalmente ao redor da mesa com alegria e alimentando, e sempre essa memória afetiva é sensacional. Tem duas coisas que eu faço aqui em casa, que é bala delícia e aquele amendoim clarinê, que eu faço questão de eu quero bala delícia quando eu for a BH, hein? Quando mandar alguém. Parei pra bala delícia feita em casa, eu amo, é deliciosa, desmancha na boca. E aí eu faço questão de fazer, porque quando eles saírem, quando eles comerem bala delícia, vai voltar a memória deles, essa bala delícia, esse amendoim que minha mãe fazia, é muito bem feito. Verdade. E aí, o salmista, voltando para a Bíblia, né, que o salmista coloca uma mesa diante dos meus inimigos. A gente vai no Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A mesa é lugar de provisão. O pão que o Senhor nos dá é de hoje. Não é nem o pão de ontem, que já ficou duro, nem o pão de amanhã, que está cru, não está pronto. E isso me relembra o maná no deserto. Que Deus alimentava o maná e ele tinha a sua porção diária. Eles tinham que exercer a confiança, porque se guardasse, ele estragava, porque aqueles que guardaram estragou. Então, o maná ele vinha com a data de validade. Data de validade hoje. Só tinha para hoje. Acabou, acabou. Isso não adianta sobrar. E é interessante, né, Moninha? Porque a gente só tem o dia de hoje, não é verdade? Antes da pandemia, nós não poderíamos imaginar o que nós vamos passando. E eu já fui assistente social um dia, né, há 30 anos atrás, e eu aprendi com os alcoólicos, né, a mudar o que precisa de ser mudado, aceitar aquilo que não pode ser mudado e ter sabedoria para distinguir uma da outra. E essa sabedoria é justamente viver um dia de cada vez. Porque se eu vivo preocupada com amanhã, e eu vejo isso muito no movimento, às vezes as pessoas sentam na mesa e aqui em casa, depois que acaba, todo mundo tem que ajudar a lavar, mas tem uns que ficam aflitos, querendo sair da mesa para resolver o problema de lavar a vasilha. A gente tem que viver o agora. Quem tem filho pequeno, agora. Quem tem filho adolescente, agora. A minha avó dizia assim, pede para filho crescer, não. Filho que cresce, trabalho dobrado. Vamos aproveitar agora. Exatamente. Mesmo porque, Ângela, é hoje até 11h59.
Quando for meia-noite e um, é hoje de novo. Amanhã praticamente ele não existe. É hoje. Verdade. É hoje, é hoje, é agora, é agora, é agora. A gente tem que viver. E assim, filho criado, trabalho dobrado, depende da sua visão. Ah, Moninha, adolescente é muito chato. Não vi. Os meninos passaram em fase adolescente aqui em casa, eu não vi. Porque eu estava tão ocupada com eles, preocupada, cuidando deles ali no dia a dia, que passou a fase adolescente. Problemas, gente, todo mundo tem. Muda o foco, muda o olhar. Não fica olhando só para o problema, não. Olha para Deus, que Ele é aquilo que soluciona todos os problemas. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ao invés de você ficar falando para Deus o tamanho do seu problema, fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Que é um Deus poderoso, é um Deus que pode mudar todas as coisas. Pode mudar. Às vezes Ele não muda. E quando Ele não mudar, peça para Ele mudar o seu coração. Ô, Moninha, é interessante que hoje as mães devem estar se perguntando assim, com essa vida corrida aí, porque todo mundo tem vida corrida, e você falou disso no início, como é que eu faço para ter uma refeição? No meu caso, eu separei o domingo, e que agora são só 2 domingos, porque 2 domingos eu viajo, não é isso? Isso. Mas eu não estou, mas a família está reunida. Não é isso? É então, isso mesmo. Como é que tem alguma dica aí para essa Ângela, para você foi corre? domingo. Para mim foi no sábado, na quarta noite, porque sempre domingo é sagrado o almoço. Então, domingo não tem meu pé me dói. Todo mundo tem que almoçar junto. Mas eu queria durante a semana, na correria da semana. E eu instituí na minha casa que seria toda quarta-feira à noite. Era o dia do jantar especial. Com vinho, com suco, com toalha bonita, com tudo bonito. E acabou que foi tão bom que tudo bonito começou a ser usado todo dia. Vamos usar tudo bonito mesmo, porque amanhã a gente morre e não usou. Então, antigamente guardava para as visitas, mas hoje o povo não visita mais. Verdade, Moninha. E aqui em casa, o Adilson é de família que está acostumado a guardar, né? É. E eu não guardo nada, roupa, mas a minha motivação é outra, que eu falo que eu não vou deixar nada novo para outra se eu morrer. Então, quando a outra chegar, ela só vai usar o que eu já usei. Não é isso mesmo, isso mesmo, deixa não. Mas, ô Moninha, eu acho que tem uma coisa também, é que quando você falou no Maná, veio na minha cabeça o desperdício. E eu tenho ensinado aos meus netos a não servir mais do que vão comer. Porque na minha casa tinha uma regra. Nós podíamos comer quanto quiséssemos, mas botou no prato, pode comer. Às vezes eu fazia aquele vômito porque não cabia. Mamãe falava, come. Come e cala. Come, come e cala, assim, porque você se viu. E eu tenho visto que essa geração não está ensinando contra o desperdício. E no livro da Glória Polo, para quem já leu, né, ela fala que na hora que abriu o livro da vida, um dos pecados que estava lá era o desperdício de comida por causa de muitas mães que estão passando fome. Ô, Ângela, meu pai participou da Guerra Civil Espanhola. E ele veio para o Brasil já com seus quase 30 anos, sabe? E ele é de guerra. Então, ele passou por dificuldades nisso. Então, ele ficava vigiando as empregadas. Um dia, ele abriu o lixo e achou um bife no lixo. Mas ele deu um esparro, ele brigou, ele xingou, ele brigou, ele xingou, que espanhol brigando, tirou o bife. Lavou o bife com vinagre, nós num nojo danado. Ele falava, vocês vão ver o que vai acontecer. Fritou aquele bife, sentou e comeu o bife para mostrar pra gente que não podia ter desperdício. Mas a gente, na nossa época, né, Ângela, era na unha, né? Come, verdade. Chorava, as lágrimas desciam, pode chorar lágrima de sangue, pode chorar pitanga. Minha mãe fala, pode chorar pitanga. Pode chorar pitanga. E pode que a bacia é grande. Ela ainda falava isso, que a bacia é grande. Pode chorar. E a gente comia até passar mal, credo. E com meus meninos, eu ensinava de outra forma. A Patrícia teve com você ontem, né? Aquela peleja de lá de Jesus. Foi. E a Patrícia tem aquela coisa positiva. E graças a Deus eu aprendi antes da Patrícia me ensinar. Dessa educação positiva, eu falava com eles assim, gente, pensa, quantos milhões nós somos no mundo? Se cada uma pessoa deixar um grão de arroz, um grãozinho de arroz,
quanto arroz desperdiçado no final. E eles ficavam assustados, sabe? E a Helena falava, nenhum grão, né, mamãe? Nenhum grão, né, mamãe? Eu, nenhum grão, nenhum grão. Então, pode comer quantas vezes quiser. Mas coloca pouquinho, pensa no outro. Aqui não tem isso, né? Aqui a comida no dia seguinte vira comida japonesa, restaurante, soborô. A comida vai virando assim, ó, pirê de batata sobrou, vai virar sopa à noite. Não existe desperdício de comida. E eu fiz um curso há um tempo atrás de aproveitamento, eu sei fazer bolinhos maravilhosos com o resto. Mas, ô Moninha, é justamente isso. Uma outra coisa que eu observei nessa pandemia, porque como você disse, o Adilson cozinha bem, acabou de chegar aqui para deitar, para ver se estava tudo bem, porque ontem o meu cabelo molhou. E o cachorrinho já botou fralda no cachorrinho. Já botou a fralda no cachorrinho, porque senão ele fica latindo aqui na Isso aí porta. demais. Gente, para quem não sabe, aqui em casa é madeira, o cachorrinho, quando vem aqui para cima, bota a fraldinha para não fazer xixi na casa. Né? Por isso que a Moninha tá brincando. Mas foi interessante, porque o Adilson fazia a carne de um, o frango do outro, né, para os netos. E agora, com essa pandemia, eles viram a dificuldade de você ir comprar no supermercado. Né? A gente estando em isolamento, quando alguém chega. E aí, Moninha, eu tô achando ótimo, porque eles estão comendo qualquer coisa. Fala assim, filhos, o que vocês querem comer? Arroz, feijão e bife tá bom demais. Ai, ó. que delícia, gente. E aí, a gente olha para nós e fala o seguinte, quem é criado com carência dá muito mais valor do que foi quem criado na abundância. Verdade. Para os meus netos está sendo muito bom. E eu acho que isso é importante, Moninha. Terapêutico. É maravilhoso, Ângela. É maravilhoso para dar valor. Dar valor é sensacional. Sabe, ai, que saudade da minha casa, que saudade que eu tinha tudo arrumadinho. Estamos quase com 50 dias. Já estamos com 50 dias, eu acho. Eu sem já estou com funcionária, 50 dias em casa. Eu estou desde o dia que começou também. Sem minha funcionária também. E aí todo mundo ajudando. Então é uma maravilha, tá sensacional. Porque essa coletividade, a casa é nossa, tudo é nosso, não tem nada meu, é tudo nosso. Eu falo muito com os meninos do movimento, nada é nosso, nada é meu, tudo é nosso. Tudo é nosso. A gente tem que cuidar um do outro com amor, com zelo. E quando eu falava dessa mesa, a mesa é o lugar do propósito de Deus, que coloca a gente, que arruma mesa para nós diante dos nossos inimigos. É aquela mesa da provisão do pão nosso de cada dia. E que o Senhor me ensina a dependência. Eu dependo dele e eu confio que ele é um Deus fiel e cuida de mim e que não vai me desamparar. É mãe da providência, providenciai, né? E saber que ele vai providenciar, ele vai providenciar. E aí, Moninha, dentro dessa providência, eu não sei se as pessoas sabem, mas a Moninha também canta. Moninha, eu queria que nesse momentozinho final que nós temos, que você pudesse rezar conosco e se quiser fazer um aquecimento. A Cristina está aqui, olha, Cristina, nós estamos sendo treinada. Tem mãe aqui dizendo o seguinte, que não pode, tem que comer tudo mesmo, que arroz que sobra vira bolinho de arroz. É isso mesmo. Né? E aí a filosofia japonesa é não deixar um grão. Falando na filosofia japonesa, no Japão eu aprendi, Moninha, que lá no café da manhã eles servem repolho. E aí você fala repolho na hora do café, mas servem para todos se lembrarem que na época da guerra, quando o Japão foi destruído, só tinha o repolho. E para que os filhos não aprendam e os pais não esqueçam, se come repolho para memória afetiva. Bacana. Mas vamos rezar isso, né? Que o nosso tempo tá acabando. Ele conspira contra a gente. O tempo ruge, como diria o outro. Ô, Ângela, para terminar, a mesa é lugar de participação. Na última ceia, Jesus ensina lavando os pés uns do outro. E ele fala, olha o que eu estou fazendo e vocês façam isso em minha memória também. Não só realizar a ceia, como lavar os pés uns dos outros. Então, nessa noite, eu queria terminar espiritualmente falando, lavando os seus pés, Ângela. Lava os seus pés e que cada um possa trazer no seu coração
aquela pessoa que você gostaria de lavar, porque não só o lava-pés ele vem como pedir perdão, mas para honrar aquela pessoa, você lava os pés dela, para você ter parte com aquela pessoa. Então, Senhor, muito obrigada por todas as mães que de alguma forma passaram aqui nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos aprender e te convidar sempre, quando assentarmos à mesa. Fica conosco, Jesus. Fica conosco porque a noite já vem. E quando a noite chega, a dor fica maior, os fantasmas crescem e o nosso coração tem medo. Queremos a sua presença conosco a todo momento, Jesus. Fica conosco. Nos ensina, Senhor, que é melhor ter o pouco com o Senhor do que o muito longe do Senhor. Ah, Jesus, a tua presença que nos acalma, a tua presença que traz o alento na nossa vida, a tua presença que nos dá alegria e que é o pão nosso de cada dia. A tua presença é que é o ar que respiramos, é que é a água viva que brota de dentro de nós, limpando, trazendo novo da nossa vida. A tua presença, Senhor, é que nos faz caminhar junto e saber que o Senhor é o pastor que nos conduz a águas verdejantes, é o pastor que nos conduz a verdes prados, é o pastor que diz que em minha casa tem muitas moradas. Obrigada, Senhor. Maria, nossa mãe, fica conosco. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai por nós sem cessar, que recorremos a vós. Ô, Boninha, a minha sobrinha Patrícia tá aí pedindo pra você cantar. Fofa, amo de paixão. Sua fã número 1. Eu também sou fã dela, né? Ângela. Que graça, que bênção na nossa vida. A Patrícia é uma bênção para mim. A Patrícia é um bálsamo que Deus me deu. Que gracinha, como eu consigo dividir com ela minhas dores, meus sofrimentos. Vamos cantar o refrão do Salmo 23, então? Tantos anos que eu não canto, meu Deus. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Eu queria pedir que você continuasse com seus olhos fechados e agradecesse que nós fizéssemos um grande louvor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vocação materna. Obrigado por essa semana, Senhor. Obrigado por essas mães. Nós estamos chegando já, aproximando o Dia das Mães. Obrigado por esse momento. Quero mandar um abraço especial, porque hoje é aniversário de Dom Luiz, né? Eu quero parabenizar em público Dom Luiz e dizer o tanto que ele é importante, o tanto que ele segurou esse movimento no colo e o quanto ele segura ainda quando eu estou intranquila, né? Não existe, né? Mas sem tranquilidade. Que Deus abençoe. E eu quero a cada uma das mães, preparando para esse Dia das Mães, também lavar o seu pé, Moninha, em reverência, porque eu tenho aprendido muito com você a humildade no servir. Você não se apega ao cargo, você não se apega à tarefa. Por isso eu te louvo e te agradeço e lavo nos seus pés, os pés de todas as pessoas que estão no movimento. Aquelas que estão servindo e aquelas que estão sendo servidas. E que nós possamos, na alegria do Senhor, estarmos à mesa de Deus Pai e na nossa mesa familiar. Amém. Uma mensagem final, Moninha, para a gente encerrar? Que vocês sejam mães como Nossa Senhora foi. Vigilantes, firmes e que fiquem de pé diante das cruzes da nossa vida. Moninha, querem que você canta. A Maria Raquel, a Alessi. Já cantei! Eu acho que você vai ter que cantar. E nós vamos. Antes de você cantar,
eu quero mandar um beijo, que nós vamos terminar com a oração da Moninha. Te lembrando, preencha aí o formulário e amanhã nós teremos uma live com a Emi. Tem 3 anos que eu estou tentando pescar. Eu tenho uns 10 que eu estou tentando dela, tá? Isso, os livros dela são fabulosos. Quando a gente estudou, quando eu estudei o Fio de Ouro, né? Maria Madalena, tem também a parte de Santa Teresa, que é à beira do poço, que Deus possa, de coração, uma live tão tranquila. Eu rezei o dia todo para essa internet que estava aí. Falei, mas nós estamos de joelho o dia inteirinho. Eu falo assim, o sucesso de uma pregação ou de uma live é o tanto que a gente rezou, Ângela. Giana, Flávia, eu, você, todo mundo lá de joelho, de pé, de joelho em pé, de joelho em pé. Joelho em pé. Nós estamos igual a Xuxa, de joelho em pé, né? Que joelho aqui, eu tô na cabeça. Joelho é desse jeito. Ah lá, voltou. Menina. Não, sabe o que aconteceu? Meu despertador tocou aqui, porque eu quero já pedir em oração que nós vamos ter eleição da nova coordenadora de São Paulo. Não é isso? Moninha, quero despedir de todo mundo com uma única frase. Nada nos faltará. Fique em paz, mãe. Beijo. Amém. Canta, Moninha. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo em mim. A gente é tão lindo, gente. Meu coração se rende a ti. Beijo! Um beijo! Tchau! Tchau, meu amor! Tchau, meninas! Deus abençoe! Até amanhã com a Emir! Tchau!